Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 2 do seu PET volume 2 e nós vamos estudar essa semana, pessoal, operações com números inteiros. Mas antes da gente prosseguir, já gostaria de pedir você aí para se inscrever neste canal, já gostaria de pedir você aí para deixar um like e já gostaria de pedir você aí, pessoal, para fazer aquele comentário também, que é para ajudar ainda mais na divulgação do vídeo. Eu conto com a sua parceria, estou esperando a sua participação aqui nos comentários, tá certo? Então vamos para o conteúdo para a gente aprender aí como fazer operações com números inteiros, tá certo? Pessoal, nesta semana nós vamos aprender a operar com números inteiros, ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação são operações importantes aí para você continuar seguindo aí com o conteúdo de números inteiros. Primeira coisa que nós vamos ver, pessoal, é a regra para a adição de números inteiros. E nós temos o seguinte: quando os dois números forem positivos, a soma será um número positivo. Quando os dois números forem negativos, a soma será um número negativo. Ou seja, o módulo do resultado é igual à soma dos módulos da parcela. Vamos entender isso daqui. Se eu tenho dois números positivos, 15, que está sendo somado com 20. O que acontece? Como os dois números é positivo, eu vou juntar os dois. 15 mais 20, 35. Pronto, a resposta é 35, positivo, porque os dois números é positivo. Agora, quando eu tenho dois números negativos, eu também vou juntar os dois. Só que o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aqui, fazer o seguinte. Como aqui é negativo e aqui é negativo, então eu vou colocar aqui logo um sinal de negativo. E vou somar 40 mais 30, 70. Então eu posso dizer, que o resultado é menos 70. Isso porque os dois números é negativo. Agora a segunda regra aqui diz o seguinte: quando dois números tiverem sinais diferentes, o sinal do resultado corresponde ao sinal do número que está mais distante da origem, ou seja, mais distante de zero na reta numérica, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui, menos 15 mais 20. Menos 15 mais 20. Pessoal, nós aprendemos na videoaula anterior que a distância de um número até a origem nós chamamos de módulo. Quem tem maior módulo? Menos 15 ou 20? Antes do número, quando não tem nada, tem o mais. Qual é maior? A distância de menos 15 até zero ou a distância de 20 até zero? Então, basta você entender o seguinte, que o sinal vai ser positivo porque o 20 ele é maior do que 15. Então, se o 20 é maior do que 15, nós vamos colocar o sinal como sendo positivo. Então, positivo aqui. Aí você vai fazer a diferença. Desse número até chegar nesse, falta quanto? Falta 5. Então, vai ser mais 5. Não precisa aparecer o mais, a gente coloca só 5. Agora, veja esse caso. Menos 40 mais 30. Quem é maior? Menos 40 ou mais 30? Vamos lá. O módulo de quem é maior? Ou seja, o módulo de menos 40 ter zero ou o módulo de 30 ter zero. Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente fazer isso daqui, a gente esquece os jogos de sinais e a gente faz assim. Quem é maior? 40 ou 30? O 40 é maior. Se o 40 é maior, o sinal que acompanha o 40 será o resultado. Então, vai ser menos. Então, nós vamos ter um menos porque o 40 é maior. Então, já coloca aqui, o menos. Agora, eu vou ver qual é a diferença de 30 para 40, né? Eu esqueço o sinal, ou seja, de 30 até chegar em 40 é 10, então a resposta menos 10. Professor, não estou entendendo, pode dar outro exemplo? Posso, por exemplo, menos 6 mais 21. Menos 6 mais 21, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho, o menos 6 que está somando com o 21. Então, vamos separar os dois números aqui. Vou colocar aqui um parênteses para separar os dois números para você entender. É uma operação de dois números. Então, vamos lá. Quem é maior, o 6 ou o 21? Porque os dois têm sinais trocados. Então, aqui é mais e aqui é menos. Quando aqui é mais, quando aqui os valores são com sinais trocados, ou seja, quando um é positivo e um é negativo, independente da ordem, nós vamos analisar o seguinte: quem é maior, o 21 ou o 6? Esquecendo o sinal. O 21 é maior. Então, nós vamos colocar o sinal que acompanha o 21. Qual é o sinal que acompanha o 21, pessoal? É o mais, tem um maisinho aqui que a gente não vê. Mais. Pronto.
Agora nós vamos fazer a diferença de 6 para 21, ou seja, se eu sair do 6 até chegar a 21, eu vou precisar andar quanto? Ou seja, qual é a diferença de 6 até chegar em 21? A diferença, pessoal, é de 15. Então, o resultado vai ser mais 15, mais porque o 21 é maior e 15 porque a diferença de 21 para 6 é 15. Pessoal, o próximo passo nós vamos ver aqui é regra para subtração de números inteiros. Subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Agora já é diferente, pessoal. Nós vamos subtrair números inteiros. Então nós temos aqui, ó, 14 menos 5. É a mesma coisa que você fazer isso, ó. Você coloca um sinalzinho de mais, transforma essa operação aqui, ó, em uma adição. Para transformar em adição, ó, você coloca o mais, pega o primeiro número 14, normal, e o segundo número, em vez de você escrever ele da forma que ele está, você escreve ele inverso. Ou seja, aqui é mais 5, você coloca menos 5. Então agora ficou 14 mais menos 5. Nós já aprendemos como fazer a adição de dois números diferentes. Ó, nós vamos olhar quem é maior, 14 ou 5? 14, então o sinal é mais. Qual é a distância, né? Qual é a diferença de 14 para 5? 9. Então, resposta 9. Olha o outro, 8 menos 16. Como é que a gente faz? A gente coloca maisinho no meio, né? Vamos transformar essa operação em mais. O primeiro número a gente coloca como ele está, né? O primeiro número a gente coloca como ele está, 8. E o segundo número é 16, a gente coloca menos 16. Agora a gente faz o quê? A gente olha, ó, quem é maior, 8 ou 16? O 16 é maior, então vai ficar negativo. Qual é a diferença de 16 para 8? A gente esquece o sinal, né? 16 até chegar em 8 é 8, então a resposta, menos 8. Olha a outra aqui. Menos 1, menos 12. Novamente, vamos transformar isso daqui em adição. Nós colocamos o sinal no meio. Repetimos o primeiro número como está. E o segundo número a gente coloca com o sinal trocado. Então, era 12 aqui, menos 12. Agora, a gente tem aqui, ó, uma adição de dois números negativos. Quando os dois números são negativos, a gente vai fazer o quê? A soma vai ser um número negativo. A gente soma os dois. 1 mais 12, 13. Olha a outra aqui, ó, menos 9 menos 15. O que a gente faz? Vamos transformar isso daqui em uma adição. A gente coloca o mais no meio. O primeiro a gente vai deixar como está, menos 9. E o segundo a gente vai escrever, ó, modificado. Era menos 15, a gente coloca só 15. Agora ficamos com a adição de dois números aqui, um positivo e um negativo. A gente faz o quê, ó? 15 e 9, quem é maior? O 15. Então o resultado vai ser positivo, porque o 15 é maior. E o 15 aqui tem um mais e o 9 tem um menos, então vai ficar mais. A diferença de 9 para 15 é 6, então vai ficar mais 6, é o que está aqui. Ah, professor, me dá um outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo. Menos 4 menos 2. Como é que a gente resolve isso daqui? Para resolver isso daqui, ó, menos 4 menos 2, a gente vai transformar isso daqui numa adição. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente coloca o sinalzinho de mais, porque é adição. Qual é o primeiro número que nós temos? Menos 4. Vamos repetir ele aqui, ó, menos 4. Pronto. Mais, vamos colocar agora o segundo número. O segundo número é menos 2, só que aqui nós vamos colocar ele com sinal trocado, vai ficar mais 2. Pronto, agora nós temos, ó, menos 4 mais 2. Como é que a gente resolve? Beleza, vamos lá. Nós primeiramente aqui vai olhar, quem é maior, o 4 ou o 2? É o 4. Se o 4 é maior, nós vamos ter como resultado o sinal que antecede esse 4, que é o menos. Então, quando a gente tem dois números agora, em que um é positivo e um é negativo, na adição a gente faz o que mesmo? A gente faz aqui a distância entre um e o outro. Qual é a distância de 4 até 2? É 2. Então, a resposta é menos 2. Tá ok? Outra coisa que nós vamos ver aqui, pessoal, é a regra para a multiplicação de números inteiros. Multiplicação de dois números inteiros positivos dá um número inteiro positivo. Ou seja, qualquer multiplicação de dois números inteiros positivos vai dar um resultado positivo. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 7, 35. Então, nós temos aqui, ó, que multiplicação de dois números inteiros positivo vai dar um resultado positivo. Tá certo? A multiplicação de um número inteiro positivo com um número inteiro negativo, em qualquer ordem, sempre vai ser um número inteiro negativo. Então, ó, 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Ou 5 vezes menos 7 é igual a menos 35. Se eu colocasse aqui menos 4 vezes 3, nessa ordem, vai dar também um número negativo. E 4 vezes 3 é 12. Então, se a gente tem um número positivo e um número negativo sendo multiplicado, o resultado sempre vai ser negativo. A multiplicação de dois números inteiros negativos resulta em um número inteiro positivo. Ou seja, agora,
Se a gente tem dois números que é negativo, a multiplicação deles vai dar um número positivo. Menos 4 vezes menos 2, os dois números é negativo, vai ficar mais. 4 vezes 2, 8. Menos 5 vezes menos 7, os dois números é negativo, vai dar mais. 5 vezes 7, 35. A próxima regra aqui, pessoal, é a regra para divisão de números inteiros. E nós vamos ver aqui o seguinte: quando o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal, o quociente será um número inteiro positivo. Quando o dividendo e o divisor tiverem sinal diferente, o quociente será número inteiro negativo. Então, 10 dividido por 5. Nós temos aqui que o dividendo e o divisor, dividendo que é 10 e o divisor que é 5, tem o mesmo sinal. Toda vez que tem o mesmo sinal, a resposta vai ser um número positivo. Então, 10 dividido por 5, 2 positivo. Então, se eu tenho o dividendo com sinal diferente do divisor, o resultado vai ser negativo. Então, 10 dividido por menos 5 vai ser menos, 10 por 5, 2. A divisão nem sempre pode ser realizada no conjunto dos números inteiros. Por exemplo, 7 dividido por menos 5. Aqui vai dar menos 7 dividido por 5, pessoal, não é um número exato. E a gente não vai poder, então, ter como resposta um número inteiro. Vai ficar aqui um número fracionário, 7 dividido por 5, desta maneira. Então, nem sempre a gente consegue um resultado exato. Pode ser que a gente consiga aqui um resultado decimal. Agora nós vamos ver aqui, pessoal, as regras para a potenciação de números inteiros, tá certo? E também regra para a raiz quadrada exata de números inteiros. Pessoal, regra para a potenciação. Quando trabalhamos com números naturais, ao calcular um produto de fatores iguais, estamos realizando uma operação chamada potenciação. Podemos efetuar a potenciação com números inteiros. Exemplo, 3 elevado ao quadrado. Nós já aprendemos em séries anteriores aí que a potenciação, a gente vai pegar esse número que nós chamamos de base, vamos multiplicar por ele mesmo essa quantidade de vezes que é o expoente. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Menos 2 elevado à quarta, pessoal, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é igual a 16. Então, um detalhe. Quando aqui a base ela é negativa, nós temos aqui, por exemplo, menos 2. O que acontece? Se o expoente for par, que nem o caso aqui, 4, o resultado vai ser positivo. Certo? E aí a gente pode fazer, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Sabendo disso, a gente esquece o sinal e já sabe que o resultado vai ser positivo. Quando a base é negativa e o expoente ele é ímpar, aí nós vamos ter um resultado negativo. Então a gente pode colocar aqui, menos 2 vezes 2 vezes 2, que também vai chegar no mesmo resultado. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, menos 5 elevado a 1 é igual a menos 5. Menos 2 elevado a 1, menos 2. 1 elevado a 1 é 1. Todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Então, todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. É uma regra que a gente não pode esquecer. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E nós vamos ver também aqui regras para a raiz quadrada exata de um número inteiro. Para determinar raiz de 49, precisamos encontrar um número que elevado ao quadrado resulte em 49. Então, 49 é igual a 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. Mas menos 7 ao quadrado também resulta em 49. Mas como o resultado de uma operação deve ser único, foi convencionado pelos matemáticos que a raiz quadrada de um número inteiro é um número inteiro positivo ou nulo, cujo quadrado é o mesmo número dado. Portanto, raiz de 49 é igual a 7. Observação, não existe número inteiro que seja raiz quadrada de um número inteiro negativo. Por exemplo, raiz de menos 25 não é um número inteiro. Ou seja, para encontrar a raiz quadrada de um número, pessoal, nós temos aqui a raiz de um número A. Eu quero saber um valor n que multiplicado por ele mesmo, ou seja, esse n vezes esse n tem que ser igual a A. Então, como é que a gente acha isso? Como é que a gente pode ter essa ideia? Então, vamos lá. Raiz de 25, um exemplo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? Nós já sabemos, pessoal, que 5 vezes 5 é 25. Se é 5 vezes 5, eu posso dizer que a raiz quadrada é 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25. Ok? Então, raiz quadrada de 144 agora. E agora? O que eu faço? Existe uma regrinha para a gente ganhar tempo nisso daqui. Qual é? A gente elimina o penúltimo dígito e faz a raiz do último ou uma raiz aproximada. 4 tem raiz? Tem. Qual é a raiz de 4? 2. Aí a gente pega o 1. 1 tem raiz? Tem. Então, raiz de 1 é igual a 1. A gente coloca aqui.
Então nós temos aqui 12. Será que 12 é a resposta? Se a gente não encontrar 12 como resposta, a gente ainda pode tentar um outro número. Qual é? A gente conserva um novamente e pega esse número e faz a diferença até 10. De 2 até 10, falta 8. Então a raiz vai ser ou 12 ou 18. Basta você testar agora. E testando, ó, 12 vezes 12 é 144. Então a resposta é 12. Pessoal, chegamos a mais um final de vídeo aula aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal e também faça aí um comentário. Estou esperando a sua participação. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.